Fala galera, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma aula do curso A Fé Não é Cega. Eu sou o Rafael, estou aqui com a Mariana Oi, Lobo. pessoal. Sim, estamos muito animados para mais essa aula. Nós temos uma convidada muito especial aqui conosco, que é a Samira, da Estaca Penha à la Vila Matilde. Eu sou a Samira Macedo, eu tenho 22 anos, atualmente eu sou professora de seminário e da Legal, Ala Vila Matilde, a melhor da Estaca-Penha. legal. Estamos muito animados com a sua presença, Samira. Vai ser um papo muito legal. Hoje, a aula, o tema é a simplicidade que vai além da complexidade, né? Bom, Eita, Jogou pra você. tá bom. Na última aula a gente falou um pouco sobre os extremos, sobre saber e acreditar a diferença. A gente viu que tem um equilíbrio e tem outras coisas além do 8 ou 80, né? E pensando nisso, falando sobre esses extremos, por que que é importante a gente ter um equilíbrio espiritual? A gente não vê as coisas tão ao extremo assim. Como, só isso aqui é preto, branco, sem ver outras cores, sem ver outras tonalidades. Por que que é importante a gente não só enxergar assim? Eu acho que quando a gente tem. Eu lembro muito de um discurso que a minha irmã me deu na aula, né? Quando a gente tem o conhecimento de todas as coisas, a gente consegue ser livre. Então, é exatamente isso que é o evangelho. Então, quando a gente sabe o que é certo e sabe o que é errado, a gente é livre, porque agora a gente escolhe o que é melhor para nós, né? O que é melhor para nossa vida. Então, acho que a gente tem que ter o conhecimento de todas as coisas por causa disso. Então, o Senhor, ele sempre deixa claro todas as coisas pra gente, do que ele vai fazer, do que ele tá fazendo, as palavras dos profetas para nós, porque ele precisa que nós tenhamos o conhecimento de todas as coisas e assim a gente consiga escolher o que é melhor pra gente, né? Usar o nosso livre-arbítrio da melhor maneira. sim, o autor ele fala muito sobre uma tensão que tem entre o ideal e o real, né? Sobre as coisas que são ideais, mas que na verdade existe a realidade. E aí, eu fiz um resuminho aqui. Ele fala assim: um dos pontos principais, o meu resumo um dos pontos principais é a tensão entre o que é ideal e o que é real. Inicialmente, o autor descreve a simplicidade de um jovem ou de um recém-converso que vive a fé de maneira direta e idealizada. Eu senti isso na minha vida, né? Porque eu sou converso. Fui convertido com 15 anos, então já tinha tido algumas coisas ali, já tinha vivido um pouco, né, das coisas do mundo, tal, com os meus primos, com a minha família. Então, quando ele fala aqui que sobre a simplicidade que o recém-converso vive, e para ele tudo é muito novo, né? Então ele tá animado, ele quer aprender cada vez mais, ele presta testemunho dele. Só que com o tempo vai surgindo as discrepâncias, né? As coisas que ele acha que é ideal, ele vai vendo que na realidade não acontece daquela forma. Eu lembro de uma atividade que teve dos jovens. Acho que foi a primeira atividade que eu fui. A gente foi na Pedra Grande. E conversando com os líderes, a gente entrou em algum assunto ali de como a gente deveria agir. E aí, eu na minha inocência, né? Eu tinha um mês de batizado. Eu peguei e falei, nossa, mas eu acredito que os nossos líderes, os adultos, né, que passaram no templo, eles sejam bem de boa, e eles começaram a dar risada. E aí eu comecei a entender, né, que na verdade não é só porque eles tinham passado no templo. A minha justificativa era essa. Nossa, mas eu falei assim, eu acredito que é uma pessoa que tem o Garment, ela não vai ficar fazendo coisa errada por aí, né? Na minha A gente inocência. Eu, idealiza, é, né? eu idealizei assim que, nossa, porque eles passaram no templo, eles usam o Garment. É, eles são pessoas que podem, assim, pra mim eram perfeitas, né? Mas conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que na realidade não. As pessoas têm os seus desafios na vida. E aí ele fala: essa lacuna entre o ideal e o real é inevitável. O processo do crescimento espiritual envolve aprender a lidar com ela de maneira construtiva. Aí tem uma pergunta, que é: o que você acha que é mais importante, viver de acordo com o ideal ou lidar com a realidade? Eu acho que a gente precisa ter os dois. Não os dois, mas a gente começa com isso. Então,
tanto o convertido, né, que conhece a igreja em alguma fase da vida, tanto quem nasce na igreja, né? Tem um momento em que ele lida ali com um momento que é a realidade. Então, acho que eu estava até comentando com a Mariana antes, né, de que ele dá o exemplo nessa aula sobre os pais, né? Nossos pais, que muitas vezes a gente idealiza nossos pais e vê aquelas pessoas, ou líderes mesmo, né? Como heróis, né? Tipo, meu, aquela pessoa é muito perfeita. Um dia eu quero chegar nesse patamar. Então, ali a gente lida com o ideal ali que tem na nossa vida. E aí a gente começa a enfrentar certas dificuldades. Então a gente começa a ter que colocar a nossa fé em prova. E aí a gente começa a perceber que a nossa fé talvez não era forte como a gente pensava. Aí a gente começa a lidar com o real. Então acho que todo mundo precisa viver essa fase. Primeiro entender o que é o ideal. Você sabe que aquilo é o certo, aquela fé é o que você tem que ter e é aquele testemunho que você tem que adquirir. Isso é o ideal. E depois, quando você começa a enfrentar a vida e começa a ver que as coisas não são lindas como nós na teoria, né? E começar a viver a vida e ter que realmente exercer a sua fé e colocar ela em prova, aí sim você começa a viver de fato o evangelho, você começa a ter o testemunho do evangelho de fato. Então, acho que todo mundo tem que ter essas duas partes, começar a lidar com o real, mesmo, né, estando só naquela zona de conforto que é o ideal. Então, acho que todo mundo precisa disso, porque a gente precisa começar a colocar à prova a nossa fé. O Senhor fala isso pra gente, né? Temos que colocar nossa fé em prova, porque a gente precisa se fortalecer. É aí que a gente se fortalece e tem um testemunho das coisas do Senhor. Sim. Eu achei legal a gente ter falado sobre isso, porque na minha cabeça eu imagino como uma lupa a nossa fé. Então a gente tem o primeiro contato, assim, entender lá quando é novinho, na primária, ou então pelos missionários, sobre a fé, então a gente aprende de uma forma muito. Ah, não sei uma palavra para usar. Mas a gente aprende, tipo assim, bem o básico da fé, e aí aos poucos a gente vai aperfeiçoando. E eu enxergo como uma lupa. E os processos que a gente tem da fé. Uhum. E aí, pensando nisso, em processos que a gente tem, o autor ele fala até sobre alguns estágios que a gente pode vir a ter até a gente fortalecer, desenvolver isso. E aí, pensando nisso, eu lembrei de uma aula da Sociedade de Socorro, em uma aula que eu estava, e tinha, na Sociedade de Socorro tem irmãs que já estão lá desde sempre, há anos na igreja, e outras que acabaram de chegar. E aí dá para ver muito os olhares de cada uma, como cada um enxerga as coisas. E aí eu lembro que teve uma irmã que falou assim que ela não estava se sentindo bem porque as pessoas não estavam falando com ela. E ela estava muito chateada com isso. Muito mesmo. Ela expressava de uma maneira bem triste que até desanimava ela de ir na igreja e participar das coisas. Enquanto uma irmã falava isso, outra se identificava, falando: realmente, eu vim aqui, eu passei aqui, cheguei na aula, as pessoas passavam por mim, nem davam bom dia e coisas assim. E outra irmã falou assim: nossa, mas eu me sinto super bem acolhida aqui. Era uma irmã que, tipo, tinha acabado de se batizar. E ela falava, não, é maravilhoso e é perfeito. E aí no livro ele fala até sobre isso, que para algumas pessoas esse estágio da fé, o que ela tem de experiência é muito novo ainda. Então, para ela significa alguém que acolheu ela, que a mensagem foi boa, o bispo é simpático com ela. Então, ela só tem aquela imagem super gostosa da vida, que eles acabaram de conhecer o evangelho, estão sentindo o espírito, super radiante. E aí tem um outro estágio de que é uma outra pessoa que ela vê que fala como vocês falaram da decepção, quando você olha e fala, poxa, passaram do meu lado todos os membros da igreja, nem falaram Essa pessoa já comigo. tá na realidade. Sim, ela tá na realidade. E aí ela começa a se questionar, vem as dúvidas, saber, será que é aqui mesmo o lugar que eu tenho que estar, isso e aquilo? E outra já vem super bem resolvida. Outra irmã já fala, não, mas se não falarem comigo, eu vou falar, e eu não tô nem aí para quem fala ou não, eu tô aqui por causa de Jesus Cristo. Então, e já essa pessoa tá em um outro estágio. E pensando nessas irmãs, vamos começar pela que tá super feliz, animada ainda, super otimista, que ela vê muito como o ideal, o idealismo. E qual que é o problema, talvez, da gente só enxergar isso? O que que pode afetar a nossa fé se a gente ficar só nessa parte de tá tudo lindo, tudo belo, a gente só enxergar isso e ignorar a realidade? Eu acho que cada um de nós tem um ponto, né? Pensando nesse ideal e o
complexo, né, que a gente tava falando. Cada um tem um ponto de onde vai avançando. E eu acho que o problema é a gente ficar só no ideal, é que a gente é superficial, né? Então, assim, é normal nós entrarmos na igreja, a gente não entende tudo. É normal. Muitas pessoas, quando se batizam, elas não entendem tudo, não têm um testemunho de tudo. Elas estão conhecendo as coisas e elas sentem que aquilo é o certo. É por isso que elas escolhem se batizar. Porque sentem que ali é o lugar certo delas estarem, mesmo não entendendo tudo que tem ali. Então, mas o problema de só ficar no ideal é que a gente só enxerga essas coisas, a gente não se aperfeiçoa, né? A gente não se testa, né? Aonde eu posso chegar, né? Aonde eu posso crescer. E é isso que o Senhor espera de nós, né? Então a gente tem sim que colocar o ideal e começar assim. A gente tem que começar nos pequenos passos, né? Entendendo o que que é, conhecendo o que que é aquelas coisas do Evangelho. Mas depois a gente tem que ir se provando, né? Colocando o Senhor à prova também, né? Fazendo as coisas certas e colocando. Sempre querendo crescer mais, né? Então o problema de ficar no ideal é que a gente não tem um conhecimento de todas as coisas. A gente fica só no superficial e nosso testemunho ele não cresce. A gente não obtém um testemunho de todas as coisas. A gente precisa ter um testemunho das coisas, né? Então a gente só vive verdadeiramente o evangelho quando a gente tem um testemunho de algo, quando a gente já viveu aquilo na nossa vida. Então acho que esse é o problema. Sim, mas assim, como converso, você nasceu na igreja? Nasceu. Acho que vocês duas nasceram na igreja, né? Eu sou converso, como eu disse, com 15 anos. E o que eu enxergo dessa fase ideal é que ela é realmente muito importante. A pessoa ela não pode viver só nessa fase. Falando de mim, eu não poderia viver só nessa fase porque se tudo é muito mágico, tudo é muito ideal mesmo, eu não tenho possibilidade de crescer espiritualmente, de aumentar a minha fé. E por que eu digo isso? Porque quando eu era recém-converso, parecia que tudo era muito fácil. Tudo eu senti o espírito muito mais forte na minha vida. Era a primeira vez que eu tava lendo o livro de Mormon e tendo contato com esse tipo de espiritualidade. Eu não era uma pessoa muito religiosa, né? Então, até nisso era tudo muito novo. Então, eu tava aprendendo sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre o Evangelho. Então, eu sentia as coisas muito fáceis. Era tudo muito maravilhoso. E aí, isso não dava margem, esse ideal pra mim não dava margem pra eu enxergar o erro das pessoas, por exemplo. Que nem falando da segunda irmã lá, né? Que, ninguém fala comigo e tudo mais. Porque parando pra pensar, quando eu era recém-converso, não era todas as pessoas que me cumprimentavam, né? Tinha ali os jovens que falavam comigo, mas eu não falava com adultos e tudo mais. Então, essa fase foi muito boa pra mim, porque ela criou raízes no meu testemunho. E aí a realidade começou a vir, né? Eu terminei de ler o livro de Mormon, eu tinha que ler o livro de Mormon pela segunda vez. E aí que entra a minha fé. Aí já é outra experiência. É uma outra experiência. Quando eu tava lendo o livro de Mormon, eu tava muito animado, era tudo... As histórias eram novas, eu senti o espírito. A segunda vez, meio que eu já sabia. E aí eu tinha que dar o segundo passo e falar, não, vou ler porque... Então aí você começa a pôr a sua fé em prova. Então eu acho que essa é a diferença. Acho que a fase ideal, ela é realmente ideal. Ela é necessária. É isso que eu falei, necessário. Ela é necessária para que a pessoa ela crie essa maturidade espiritual. Ainda mais se é uma pessoa que é conversa, né? Que nunca teve contato com nada da igreja. E porque isso, eu vejo hoje que isso me ajudou muito. Porque a realidade começou a vir. Né? Aí eu comecei a enxergar o erro das pessoas. Comecei a até ter problemas com pessoas, né? Porque isso é natural do ser humano, você tem conflitos. E aí que a sua fé é o que te segura, o seu testemunho é o que te segura. Então a fase ideal, eu acho que ela é muito importante. Né? A gente não acho que não tem nem como viver só nela, porque a realidade ela vai vir. É o que o ator fala, é inevitável. E você tem que aprender a lidar com essa lacuna, né? Entre o que é ideal e o que é real. Só comentando uma coisa interessante que você falou, realmente é necessária, né, a parte ideal, porque se a gente não tem a parte ideal, a gente não consegue chegar na parte que é mais complexa. Porque para a gente escolher se batizar, por exemplo, a gente precisa ter a parte ideal, a gente precisa, é tudo novo, eu quero sair dessa vida e viver essa vida. Então a gente vive nessa parte ideal de que essa é a vida que a gente quer. Que nem eu falei, as pessoas muitas vezes não escolhem batizar porque tem um testemunho de tudo. Não tem como. Senão você não vai se batizar nunca, né? Se você tiver o testemunho de tudo, então tem como. Mas aí você começa a sentir que aquilo é o certo de você fazer. Você não sabe tudo, mas aquilo é o certo e aquilo é o ideal que você quer viver. Então a parte dela é muito necessária para a gente chegar na parte de
obter mais testemunho sobre as coisas, né? Porque se a gente não tem a parte ideal, a gente não vai buscar as outras coisas. A gente precisa ter a parte ideal, ela é necessária no nosso progresso, né? Sim. Sim. E eu lembro que uma vez um homem ele tinha falado assim que ele não tinha problema nenhum na vida dele, porque o Senhor ele era maravilhoso e resolvia tudo e nunca deixava ele na mão. Ô, louco. E eu fiquei, caramba, será que me falta fé? Porque assim, eu Nossa. fico chateada com as Você coisas. fica pensando no povo hebreu. Ficar chateado com o senhor. Nossa, então eu tô bem distante do Senhor, hein? Nossa. E eu fiquei me sentindo mal e toda vez que aquilo ficou na minha cabeça, e toda vez que acontecia alguma coisa, que eu ficava, sei lá, chateada, triste, me sentindo sozinha, eu ficava falando, nossa, tá me faltando fé, hein? Não cheguei nesse nível ainda. E aí uma coisa muito legal dessa aula, que eu aprendi também que é muito necessário isso, essa tristeza, esses momentos difíceis que a gente passa, que se a gente ficar chateado, não é falta de fé. E eu lembrei de uma experiência que eu tive junto com o Vinícius, o marido. E eu lembro que tinha acontecido uma situação assim, eu fiquei muito chateada, que me paralisou, assim. E eu acho muito legal desse livro que ele fala justamente sobre a fé não é cega. E que mesmo nesses momentos a gente não pode ficar paralisado, a gente tem que saber o que fazer. E aí o Vinícius ele me contou a história de Jesus Cristo quando Lázaro morreu. E tipo, Jesus Cristo ele sabia de todo o processo, ele podia muito bem só falar e ser otimista igual aquele irmão e falar, não, eu posso reviver ele, tá tudo certo, e sabe, ficar de boa. Só que ele chorou e ele sentiu aquilo. E aí me ensinou muito sobre Jesus Cristo e sobre a importância da fé e de todos os passos, de todas as coisas. Então, até ele sendo Jesus Cristo, ele nos ensina sobre isso, de que, ok, chorar e ficar triste não significa que ele não tinha fé, que ele não sabia do poder dele, nem nada. Mas ele só não ficou paralisado, ele chorou, ele ficou chateado, triste pelo amigo dele, mas depois ele fez o que ele podia fazer, que só ele poderia fazer. Uhum. Então, é importante que a gente também não seja tão idealista assim como esse irmão, né? De que tá tudo certo, Até tudo porque ele bem. pode se frustrar com a realidade, É, né? E que Muito todas forte. as partes são necessárias. E aí isso ficou muito na minha cabeça sobre a fé não é cega. De entender em que ponto que a gente está na vida, desse idealismo e tal, para quando acontecer realmente não nos cegar e não nos deixar paralisados. É. Bom, a gente tá meio que falando do processo do crescimento espiritual, né? A gente Isso. desenvolver a nossa fé e como as nossos desafios é muito importante nesse processo, né? Aí tem uma analogia da semente, né? Que a alma faz. Ele fala, é um exemplo claro de como a fé se desenvolve gradualmente, sendo testada ao longo do tempo. Eu anotei aqui, assim como uma árvore que precisa de cuidados constantes, a fé também precisa ser cultivada, confrontada com as dificuldades e eventualmente amadurecida. Você consegue enxergar isso? Sua vida, como os desafios da nossa vida aumentam a nossa fé? E, assim, como que você acha que a gente pode, no nosso dia a dia, exercer essa fé? Porque eu tenho pra mim que o que me ajuda a exercer essa fé nos momentos de dificuldade é não reclamar. Mas talvez esse seja o meu modo de conseguir exercer essa fé, né? Porque pra mim, quando você começa a reclamar, uma coisa vai levando a outra, leva a outra, e daqui a pouco você não enxerga nem mais a solução daquela situação. Você não lembra mais que o Senhor pode te ajudar, você só tá reclamando. E como você acha que a gente pode, de forma prática a gente pode fazer para exercer essa fé nos momentos de dificuldade, nos momentos de desafios, né? de parte de reclamar, eu sei. Eu sou uma pessoa que eu consigo ver sempre o lado negativo das coisas. Eu não consigo pensar direto no positivo, né? Então eu tenho que olhar tudo para eu conseguir ver o positivo. Ou alguém me mostrar o lado positivo. Normalmente essa pessoa é meu marido. Então, Me identifico. coisa que eu vejo na minha vida é de que a gente precisa
colocar, para exercer essa fé, né, na nossa vida, é colocar, realmente fazer as coisas do Senhor, né? O meu antigo bispo, ele sempre falava isso. Se você não tem se você não conhece ou não sabe a verdade de algo, você tem que começar a ter um testemunho dessa coisa. Então, se você, por exemplo, não tem testemunho do dízimo, você precisa começar a pagar o dízimo, para você ter um testemunho do dízimo. Então, tem que fazer as coisas, né? Então, para a gente ter essa fé, acho que a gente tem que exercer ela, buscar exercer ela. Então, para mim, eu consigo ver, como eu falei, tem que visualizar as coisas na minha vida e realmente colocar o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora. Porque aí, nos momentos de dificuldade, eu tenho que visualizar a dificuldade para eu colocar a minha fé ali. Então, muitas vezes é literalmente confiar no Senhor. Eu tento confiar no Senhor. Então, eu exerço fé de que ele vai me ajudar naquele momento. Então, eu fico perdida no meio de situações assim, tipo, meu, o que que eu vou fazer agora? Uhum. As coisas aí na minha cabeça falam, não sei, eu não sei. E aí eu fico Vem tudo de uma calma, vez, parece, né? tento ficar calma, falar, não, o Senhor vai me ajudar, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Então, eu começo a fazer a minha parte, né? Então, eu preciso fazer isso, isso e isso. E o Senhor vai complementar com o resto. Então, pra eu colocar essa fé na minha vida, e que tudo vai dar certo e que o Senhor vai me ajudar no momento de dificuldade, nos desafios, é fazer a minha parte. Então, eu preciso fazer a minha parte porque eu sei e tenho uma absoluta certeza de que ele vai fazer a dele, porque eu confio nele, né? E sei que ele vai me ajudar. Então, para isso, é isso que eu tento fazer na minha vida, porque calma Legal. e positividade não é de primeira, é visualizada para mim. E você, Mari? Eu viajei um pouco e eu queria falar sobre o que eu tinha pensado, tudo bem? Pode falar, vai lá. Só senão eu vou me Não perder. tem problema, vai lá. Eu tava pensando, logo quando você falou sobre as plantas e tal, as sementes, Uhum. eu lembrei da importância da gente criar raízes. Criar as raízes para esses momentos de dificuldades, turbulências, enfim, que pode derrubar a gente ou não. Então, sobre o que vocês falaram de fazer coisas, né, para criar essas raízes ser muito importante. E aí, eu queria ler uma parte aqui, deixa eu ver. Você corta essa parte, tá, Vinícius? Não, deixa aí, pô. Naturalidade. Certo. Um processo. É, tá vendo? É o ideal, mas essa é a realidade. E aí, tava pensando sobre a importância da nossa fé ser testada. O porquê que o Senhor ele quer que, o porquê inclui no plano dele que a gente crie as raízes, sejam fortes, com o intuito de que elas realmente sejam fortes para quando as coisas vierem acontecerem a gente não cair. Por que que é importante? Isso é necessário, faz parte do plano, a nossa fé ser testada. Porque faz parte do plano da gente ter uma fé enraizada, né? É, É, a primeira coisa na minha cabeça é porque um dia você tem que caminhar sozinho. Primeira coisa. Por quê? Eu acho que eu venho na minha parte de nascida no Evangelho, né? Então, todo mundo que é nascido no Evangelho não tem como contestar de que tem sempre um momento em que você tem que caminhar sozinho. Muitas vezes você vai para a igreja, não é porque você quer ir para a igreja, é porque sua mãe e seus pais, né, vão te levar para a igreja. Tipo, não teve nenhum momento na minha vida assim que eu. Criança, né? Que eu falei assim, não, eu tô indo pra igreja porque, meu, sei lá, hoje eu quero ir pra igreja. Não, porque era a rotina. Todo domingo eu ia pra igreja, ia pra primária, e enfim, e assim foi seguindo. Mas tem um momento na nossa vida, na vida de todo mundo, que a gente é convertido, né? Mesmo quem entrou no evangelho ou quem já nasceu no evangelho por causa dos pais, né? Então tem sempre um momento que você tem que caminhar sozinho, você vai ter que fazer sozinho. Então, na minha vida, eu olhando isso, por que é importante raizar a minha fé? É por isso, porque uma hora eu tenho que caminhar sozinho. Então, olhando como eu vivia, né, com a minha mãe sempre me ajudava nas coisas do evangelho. Teve um momento, e para mim, o momento que eu fui convertida é no dia não, no Efesuai que eu fui, que era o Paz em Cristo. Então, naquele ali foi minha conversão real ali. Então, ali eu pude ver que eu comecei a caminhar sozinha no evangelho. Eu não fazia mais as coisas porque minha mãe falava ou porque a gente vivia aquilo. Era porque eu precisava agora caminhar sozinha. Eu precisava ir para a igreja porque eu acreditava que aquelas coisas eram corretas. Então, ali foi minha real conversão no evangelho, sabe? Eu já tinha me batizado muito antes, mas ali eu realmente entendi o propósito de tudo. Então, ali é o propósito de eu estar ali porque eu quero, porque eu escolhi fazer isso, e não porque minha mãe fazia. Então, eu acho que essa é a importância de a gente se enraizar nossa fé, né? No momento a gente vai ter que caminhar sozinho. E isso é para as pessoas também que são convertidas, né?
Vai ter um momento ali que você não vai ter elder te ensinando, não vai ter um líder, vai ter um desafio que tá você e o Senhor. E você tem que caminhar sozinho naquele momento, porque talvez ninguém ali no mundo te entenda, só o Pai Celestial, só Jesus Cristo. Então, acho que é isso a importância de enraizar nossa fé, porque um momento vai ter que a gente vai passar sozinho, só com o Salvador, né? Sozinho com o Salvador, é isso que eu digo. Não vai ter ninguém ali físico do seu lado, um pai, uma mãe, um líder. Você vai ter que caminhar sozinho com o Salvador e aquela vai ser a sua parte de fortalecer a sua fé ainda mais. Eu acho que essa é a importância de a gente enraizar nossa fé. A gente tem que construir nossa casa na rocha, né? Ao invés de na areia. É o que o Salvador fala. Porque as tempestades vão vir, os nossos desafios vão vir, e se a gente tiver a nossa casa edificada na rocha, que é Cristo, tudo vai ser mais fácil. E a nossa casa não vai sair voando. É assim que eu imagino. Né? A gente não vai perder tudo do nada. Eu imagino que até em uma linha tênue assim, se você não quiser, quer dizer, se você não se manter firme, se você não quiser exercer fé, é porque você não quis mesmo. Porque você tem um testemunho e o Espírito ele vai te mostrar aquilo que você tem, esse testemunho. Eu esqueci o que eu ia falar. Você corta essa parte também, gente. Deixa eu ver, peraí. Você ia falar sobre o exemplo da outra irmã lá, lembra? Você falou começando pela irmã que é ideal. Entendi. Tá? Mas enfim, essa pergunta que você tinha feito pra mim, posso responder? Pode, por favor. Tá, e aí o que me ajuda pensando no que vocês estavam falando é ser grata nesses momentos, sabe? De dificuldade. Então, uma vez eu li, não sei se foi em um discurso, em alguma coisa assim, que quando a gente escolhe ser gratos, a gente escolhe ser felizes. Então, mesmo nesses momentos difíceis, eu busco ser grata, porque aí eu consigo ver muito mais fácil as mãos do Senhor. E pensando, né, nisso, do porquê que é importante essa fase da fé ser testada, porque, poxa, é muito difícil. Porque, nossa Senhor, não tinha um jeito mais fácil, não, de aprender. E, e aí eu aprendi uma vez num livro que se chama Criar uma Família para o Senhor, que eu acho que eu não sei se eu falei na outra aula sobre Não. ele, que ele fala o seguinte, que é muito importante que a gente seja testado e aprenda para que remova toda a descrença que a gente tem. Então é muito importante que a gente desenvolva essa fé, é extremamente importante para o Senhor. E ele vai testando várias vezes até que a gente aprenda a lidar com os desafios apenas pela fé. Então, se a gente ainda não aprendeu, se a gente precisar aprender e fortificar mais, essas coisas ainda vão acontecer. Então, o Senhor, ele se preocupa tanto com a gente, porque se a gente só consegue estar ao lado dele, voltar à presença dele, se a gente desenvolver a nossa fé. Então, ele se preocupa muito com isso. Eu acho que é um ato de grande amor por cada um de nós, de sensibilidade com as nossas dificuldades, que ele vai nos testando, para que a gente possa se aprimorar e sermos melhores, até, enfim, toda descrença, toda essa parte seja removida e a gente tenha uma fé perfeita, que a gente não vai conseguir, mas o máximo que a gente puder alcançar nessa terra, o Senhor vai estar do nosso lado. Então, enxergar isso e ser grato nos ajuda, pode nos ajudar bastante. E quando eu aprendi isso, as coisas ficaram mais. Eu consegui sentir mais o amor do Senhor e ficar mais calma, que é difícil, viu? Nessa situação. Eu acho que eu lembrei o que eu queria falar. É que a Samira tava falando sobre a gente, uma hora vai precisar caminhar sozinho, né? Vendo pela ótica do, do converso, no momento ideal ali, ele tem novos amigos, ele tem novas atividades para fazer. Então, eu tinha um seminário, eu queria ir pro seminário para poder. Eu até mudei o horário que eu ia para a escola para poder participar do seminário. E aí lá eu encontrava amigos, encontrava o Vinícius, e aí tinha as atividades no sábado. Então eu acho que nesse momento ideal eu tava caminhando com pessoas, né? Mas chega um momento que isso passa. Você se forma no seminário, e aí você vai pra missão, você volta, você precisa procurar alguém pra casar. E aí
Acho que o momento em que eu caminhei sozinho foi depois que eu casei. E aí eu tenho eu e minha esposa, que é a minha família, no Evangelho. E aí, por que caminhar sozinho? Eu tenho ela, claro, né? Ali comigo. Mas por que caminhar sozinho? Porque hoje eu tenho a responsabilidade de dirigir a minha família, né? No Evangelho. E aí vai vir o desânimo, vai vir aquela vontade de não querer ir pra igreja. E aí, nesses momentos que a fé tem que ser forte, né? E a gente sabe que o casamento, ele é eu e a minha esposa e é isso. E se os dois não querem fazer, não vai acontecer, né? Diferente de talvez eu não tive, eu sou até hoje entre os meus familiares, eu sou o único membro, né? A Larissa também nasceu no Evangelho. E talvez para quem nasce na igreja, não tem essa, né? Tipo, não quero mesmo ir para a igreja quando você é pequeno, pelo menos. Não tem Não essa. tem. É você E vai de pijama, você vai. você só sabe que você vai, né? Você escolhe como. Você tá entendendo? Inclusive, até é um papel dos pais muito importante, né? Fazer essa parte ideal da criança ser muito Sim. forte. Pra que quando ela precisar caminhar sozinho, quando a realidade começar a vir, porque eu acredito que na primária tudo é muito lindo, maravilhoso, você canta, você aprende sobre Salvador, não tem problemas. E aí tem o papel do pai de fazer com que essa fé da criança seja desenvolvida. Acho que é o pai que planta, né? Essa fé na criança e aí faz com que ela cresça. Pra depois ela ter forças, raízes pra poder andar sozinha. Nessa parte eu acho bem importante dos pais, né? Porque agora pensando a gente casar, né? A gente tinha essas coisas, alguém que sempre ajudava a gente. Os líderes estavam ali ajudando você aí, nossos pais ajudando, até os líderes também ajudando você aí. Agora pensando casados agora e daqui a pouco filhos, né? Aí você pensa, essa é uma das responsabilidades dos pais, deixar os filhos no caminho do Senhor. E fazer esse mundo ideal do evangelho ali para ele, né? Para ele possa um dia caminhar sozinho. E aí eu acho que essa parte é muito importante, dessa responsabilidade. Essa parte que eu fico com medo, sabia? Dessa responsabilidade como pais de fazer os filhos caminharem no caminho do Senhor. Você fica pensando, meu, e se ele não quiser, eu faço o quê? Tipo, é muito difícil. Então eu olho para minha mãe agora, que só tinha minha mãe, né? Não tinha meu pai ali junto, mas eu olho pra minha mãe e falo, caramba, como devia ser difícil. Porque tinha dias que eu e minha mãe acordava e falava, não quero ir. Tipo, não quero, não quero, não quero. Imagina aí, ela sozinha, tendo que fazer tudo, ir lá, vestir. E falar, não, você vai, você vai, você vai. E era muito difícil pra ela, eu acho. Porque era duas pessoas contra uma. Então, tipo... E ela não batia a gente nem nada, né? Era só na força da palavra ali. Então, acho que eu pensando agora, essa é a responsabilidade que nós teremos que ter com nossos filhos, porque essa é uma responsabilidade dos pais, né? De fazer isso, é muito difícil. Muito difícil, porque olhando para antes eu achava que era muito fácil, né? Minha mãe falava, tem que ir, eu tenho que obedecer. Uhum. Mas agora eu tenho que fazer a pessoa obedecer, tipo, Sim, vamos. sim. E até acho que vocês não têm filhos ainda, né? Não. Então, a gente eu também não tenho, né, a Mari? E eu acho que o que a gente pode fazer agora é criar esses hábitos espirituais. Então, sempre orar quando acordar com a sua esposa, antes de dormir, ler as escrituras juntos, fazer reunião familiar. Que aí, quando vierem os filhos, eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil. Né? Você vai ter que Já administrar. é uma rotina, né? É, já tem uma rotina e aí você só vai introduzir eles nessa rotina, é até mais centralizado para eles, né? E aí eu fiquei pensando aqui também, qual é o nosso papel aqui, que hoje nós já passamos pela fase ideal e hoje a gente vive a realidade, né? E nós temos as nossas raízes fortes, um testemunho, nós temos a nossa fé. E qual que é o nosso papel? Você acha que qual que é o nosso papel na vida de quem tá entrando agora no evangelho? Tá entrando nessa parte ideal. Vocês acham que a gente tem um papel importante na vida Acho dessas pessoas? muito. Porque pensando no contexto de que a pessoa só tem ela ali, né? Ainda, e ela ainda está aprendendo a parte de não fazer parte do mundo, mas estar nele, né? Então, acho que a nossa parte ali é ser esses pais, né? De fazer os bem-vindos, né? A gente tem que fazer que a pessoa sinta bem ali, né? Então, na aula mesmo ele fala, né? Que muitas vezes a pessoa pode até chegar, tá, estuda numa faculdade da igreja. E aí se depara com bullying, com essas coisas que acontecem, porque as pessoas são imperfeitas, né? Então as pessoas elas não são perfeitas, elas são imperfeitas e
os lugares acabam acontecendo isso. Na igreja também acaba acontecendo isso. Muitas pessoas não falam umas com as outras, né? Não dão bom dia. Às vezes porque tá num dia ruim, acaba não cumprimentando a outra. Isso vai virando a bola de neve. Então, eu acho que nosso papel nisso é realmente fazer as pessoas bem-vindas, né? E caminhar junto com elas. Então, entender que ela tá naquela parte de aprendizado. Então, às vezes, ela não vai ir com a roupa. Meu, ela vai com a alcinha, entendeu? Às vezes ela não vai na atividade, vai com short. E não fazer ela ser mal vista por isso, entendeu? Falar, nossa, mas olha como ela vem. Não. Meu, vem, vamos, sabe? É fazer a pessoa se sentir bem ali. Não importa como ela esteja. No caminho, ela vai aprendendo por ela mesma como ela tem que fazer. Ela vai passar um tempo, ela sabe usar a Garmin. Então, assim, ela vai aprendendo por ela mesma. Mas acho que nosso papel é sempre fazê-la bem-vinda ali, entendeu? Não importa como a pessoa tá. E parar de julgar as pessoas de tipo, nossa, ela veio com alcinha. Nossa, sabe? Olha como ela veio, tipo, tomara que caia. Não, a pessoa veio, sabe? Essa é a parte boa. Ela veio até aqui. Vamos fazê-la bem-vinda. Então, acho que a pessoa sempre que tem a iniciativa de ir, a gente tem que olhar a pessoa, entendeu? E não como ela está. O Senhor fala, vem como estão, né? E não acho que vai permanecer como estiver, mas vem como estão, vocês são muito bem-vindos. Então, acho que essa é uma coisa importante para falar para as pessoas. Não se sinta acanhado se você não tem aquele vestido de domingo, vem de calça. Se você, eu não tenho uma calça para ir na atividade, só tenho um short, vem de short, entendeu? Vem, só vem. Porque lá você vai aprender as coisas e esse é o importante, amar as pessoas como elas são e quem elas são. Sabe o que eu pensei agora? É que tem uma coisa muito polêmica na missão, né? Que a retenção de um recém-converso é responsabilidade da ala. Porque Eita. o missionário o missionário ele vai ensinar, ele vai batizar, mas a pessoa vai viver ali o resto da vida dela e o missionário vai embora. E aí eu acho que a gente ouve muito sobre acolher bem as pessoas, os visitantes, e a igreja é de Cristo. Então eu acredito que quando a pessoa entra na igreja e vê as pessoas cumprimentando elas, com um sorriso, feliz e tal, bem-vindo, a pessoa tem um pouquinho do vislumbre do que pode ser o reino celestial. Porque lá não vai ter julgamento, que nem você falou, né? Lá todo mundo vai viver num estado de felicidade, as pessoas não vão ter discórdia entre elas. Então, eu acho que nosso papel de sempre acolher bem as pessoas, convidar elas a chegarem mais a Cristo, é ideal, porque eu acho que ela tá tendo naquele momento um pouco do vislumbre do céu, sabe? De como vai ser. Que é realmente o ideal, né? Sim. Porque a gente é ser humano, erra, tem as nossas imperfeições, mas no reino celestial a gente não vai ter isso. Então a gente tem que aprender a viver desse modo agora, né? Aprender a viver numa lei celestial. Eu tava pensando aqui no que a gente tava falando sobre os filhos, sobre coisas que a gente ainda não sabe fazer. E tem muitas coisas que a gente não sabe como lidar com outras pessoas, porque não é nossa realidade, enfim. Mas uma coisa que me assegura muito é de que o Senhor ele sabe. Então, ele faz isso até hoje, ele cuida de vários filhos que não querem nem saber dele. E então a gente pode se aconselhar com o Senhor e permitir que ele nos lidere, ele seja o nosso líder. Então, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos chamados. Então, eu acho que isso me assegura, saber de que ele sabe de tudo que ele pode nos ensinar. E eu acho isso muito bonitinho. Obrigada, Senhor. E eu tava pensando, inclusive, em um exemplo de uma pessoa muito, muito, muito querida para mim, muito importante mesmo. E essa pessoa, ela já estava no segundo estágio, que vem as dúvidas, as dificuldades, e que talvez deu uma mexida ali. Essa pessoa, ela sempre serviu muito, 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 muito na igreja. E ela ajudava, assim, sempre. A primeira pessoa a ajudar e tava lá, não importa o que acontecesse. E aí, ok, tava tudo lindo enquanto, né, não acontecia nada, tudo perfeito, amando todo mundo. Até que aconteceu uma situação em que ela precisava de ajuda das pessoas. Então, alguém da família dela tinha falecido e ela se sentiu, tipo, muito sozinha. E ela falava, nossa, eu sempre tava para todo mundo e ninguém nem perguntou se eu tô bem. Isso, eu acho que só o luto já deixa a pessoa muito chateada e mais esse peso de não ter um apoio deixou essa pessoa muito mal, assim, Uhum. de
Eu nunca tinha visto essa pessoa chorar tanto e conseguia sentir um pouco dessa dor que ela estava me contando. E ela falou assim que não sentia mais vontade de ir, começou a virar uma coisa bem pesada de ficar falando mal dos irmãos, das pessoas que estavam na igreja, de não querer apoiar os líderes. Então começou a não ser mais só uma chateação, mas às vezes até uma rebelião ali Uhum. no meio. E pensando nisso, por que esse lado tão realista de ver as coisas, de ver as dificuldades, podem nos afastar do espírito? Podem nos afastar do espírito. Acho que é primeiro como a gente vê as coisas, né? Então ela começou, que nem você falou, não ser só uma chateação, mas começou a ser uma rebelião ali, né? Agora tudo era ruim, tudo era chateação, ninguém tava ali por mim, né? Então a gente começa a ver tudo agora como algo negativo, né? Às vezes a pessoa até vem falar com você pra te ajudar, mas você vê, não, a pessoa quer saber da minha vida, né? Que Uhum. ele tá querendo saber da minha vida e não Pra quer focar pra todo compartilhar. mundo. É, ela quer falar pra todo mundo sobre a minha vida. Então a gente começa a ver essa parte, né? Então acho que afasta do espírito quando a gente começa a fazer isso realmente, né? Não ver mais as coisas do Senhor como uma coisa de ajuda, mas a gente começa a ver tudo o lado contrário disso, né? A gente começa a ver que as pessoas estão vindo na minha casa que querem ver como a minha casa é uma ministração ali. Às vezes a pessoa realmente está preocupada com você, quer fazer uma ministração, mas ela fica pensando, não, ela quer, né, saber ali da minha vida. Então, quando a gente começa a fazer tudo que o Senhor nos pede, só que de forma contrária, a gente faz, só que de uma forma negativa. Então, o Espírito vai se afastando, porque isso não é o que o Senhor nos pede, né? Não é a vontade do Senhor, então ele não fica ali. Então, acho que é isso que vai afastando o Espírito. Então, acho que todo mundo tem uma experiência assim, né? Não precisa ser só se afastar da igreja, mas acho que todo mundo tem um momento que começa, às vezes, questionar, né? Meu, será que é isso mesmo? Dá um Não sei. desânimo. É, dá um desânimo. Ai, não sei se eu quero ir hoje pra igreja. Fulano faltou domingo passado, por que que eu não posso? Que diferença vai fazer pra mim? O Exato. domingo que vem eu vou. Então, a gente começa a fazer isso, né? Mas aí volta a ponto de que a gente tem que ser fortalecido. Então, a gente tem que lembrar que às vezes, nem sempre é o inimigo, né? Às vezes a gente mesmo se desanimando e a gente mesmo fazendo isso. Aí o inimigo começa a puxar, né? E já tá vendo que você tá vindo pra esse lado, aí começa a puxar mais. Pode falar. Sabe o que eu acho que pode. O que ajuda a gente a se manter firme nesses momentos? Eu acho que é servir. Servir. E sempre servir. Por quê? O Senhor ele fala que a honra e a glória dele é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. E quando você se envolve nesse trabalho, você está com os olhos fitos na glória de Deus, né? Que é o que ele também fala, que nós devemos ter os olhos fitos na glória de Deus. E por quê? Porque eu acho que quando você começa a servir, o seu fardo ele é aliviado. Uhum. Porque você está aliviando o fardo de outra pessoa. E a gente tem que tomar muito cuidado com o foco, né? Justamente porque quando a irmã começou a focar em algo ruim, tudo ela começa a ver ruim. É que nem um exemplo. Eu e a minha esposa, a gente quer comprar um carro específico, o Kwid. E aí, antes dela falar isso pra mim, nossa, seria legal a gente ter um Kwid. Beleza, eu andava na rua com a moto, com ela e tal, e nem percebia que tinha um Kwid na rua. Quando ela falou isso, todo lugar que eu olho eu vejo um Você Kwid. vê um carro assim, exatamente isso. Todo lugar que eu olho, e isso é pra tudo na nossa vida. Se a gente foca em alguma coisa, a gente vai começar a enxergar isso em Exato. todo lugar. É verdade. Se a gente foca em algo ruim, a gente vai começar a ver coisas ruins em todas as situações, em todos os momentos. Então, eu acho que quando... E assim, eu acho que o que faz a gente não focar em coisas ruins é focar em coisas boas. Eu acho que uma das coisas que a gente pode focar é em servir ao próximo. Cara, eu não... Desculpa te cortar. Imagina. Tipo, tô com alguma dificuldade, passando alguma coisa na vida, meu, vou servir. E eu sei que eu vou ser abençoado pelo Senhor. E aí eu vou ajudar aquela irmã com isso. Vou ir visitar aquela irmã para abençoar o sacramento. Entendeu? Eu acho que você focar em coisas boas, o Senhor ele alivia o seu fardo e ele vai te abençoar para você também ter força para poder passar pelos seus desafios. Não, eu que só você ia fala? falar que o aprendizado disso é o ruim
E as coisas boas e ruins sempre vão estar ali na nossa vida, nos rodeando a todo momento. Toda experiência boa tem uma coisa ruim também ali. Todas as escolhas também, né? Então, acho que o principal, que nem você falou, é onde a gente vai manter nosso foco. Então, se a gente vai manter nosso foco nas coisas ruins, a gente vai começar a enxergar só as coisas ruins. Se a gente manter nosso foco nas coisas boas, de gratidão, a gente vai começar a enxergar essas coisas, né? Então, acho que onde você vai manter seu foco que é o importante. Certo? Lembrei que ia falar. Justamente da gente achar um equilíbrio, né? Que da história de Jesus Cristo com Lázaro, ele sofreu, ele chorou, ele ficou chateado com Jesus Cristo. Mas ele podia se falar para o Senhor, poxa, eu vim aqui fazer um monte de coisa para o Senhor, nossa, e você faz isso comigo, meu amigo e tal. A gente podia ter, ele podia ter esse sentimento de se virar contra o Senhor. Mas até nesses momentos é importante que a gente não fique cego, sabe? A gente tenha ainda consciência, isso é muito importante, de que a gente sempre tenha consciência. E tem, quando fala no livro de Mórmon sobre o sonho de lei da névoa de escuridão, tipo, não é nada que tirava a mão dele da barra de ferro, não era nada impedindo no caminho, era só os olhos que deixou as pessoas cegas, né? Então, por isso que a gente precisa sempre ter em vista aonde a gente quer ir, né? Para onde a gente quer chegar. Não pode deixar as coisas nos cegarem ou a gente perder tempo se distraindo. Tem que manter a mão firme na barra, né? Isso aí, isso aí. Continuar. Nossa. Pensando sobre isso, que assim, a neve era uma distração, né? Que fez com que muitas pessoas soltassem da barra e se perdessem. Quais seriam as distrações hoje que nos afeta? Afeta a nossa fé, que se a gente der esse foco para essa distração, a gente pode acabar se afastando da igreja ou fazendo algo que não condiz, né? Tudo difícil, né? Tipo, as coisas ruins, elas são muito boas, as pessoas veem como muito boas, né? Tudo ruim é bem visto Casar com hoje, 20 anos, é pra bem quê? Pra aceito. que ter filho? Isso que eu acho estranho, porque as coisas boas são muito bem aceitas, né? E se você fala de uma coisa boa, realmente, elas falam, você é muito careta, sabe? Meu, nossa, nada a ver. Então, as coisas que afastam muito a gente e que nos puxam muito é sempre as coisas disfarçadas, né? Que o inimigo faz. Então, não tem problema nenhum você ir lá e... Ah, só compra ali no domingo uma coisinha. Tá faltando, você podia ser separado no sábado, poderia, mas compra ali rapidinho, não tem problema. Aí, beleza. Aí, então você fala, não, vou comprar, porque é necessário. Aí, daqui a pouco, você começa a fazer outras coisas. Ah, hoje eu marquei o templo, mas agora surgiu uma festa. Ah, vou ir nessa festa. Outro dia eu marco o templo. Então começa sempre dessa forma sutil, né? De coisas da igreja. Coisas que você vai deixando de fazer. Até que você começa a fazer coisas que não faz parte do evangelho, por livre e espontânea vontade, né? Você começa a falar assim, ai meu, mas né? Que eu falei, começa fazendo coisas assim, vou faltar hoje na igreja, não tem problema. Não vou hoje no seminário, não tem problema. Não vou fazer essas coisas, não tem problema. Até que agora as coisas ruins começam a ser normais na sua vida, né? Então você xingar começa a ser normal, ter pensamentos muito ruins, né? Começa a ser Com normal, relação a outras pessoas, as com outras relação a outras coisas. pessoas. As coisas começam a ser normal. Então, você vê um filme que às vezes tem cenas que você antes pularia, não, agora você vê. Então, tipo, tudo começa a ser normal na sua vida, porque você deixou de fazer aquelas pequenas coisas no evangelho. Tava um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Agora as coisas ruins começam a ser normal na sua vida. Então, acho que essas são as pequenas sutilidades que o inimigo vai colocando e que nos fazem isso, né? Nos cegam das coisas que a gente, do nosso objetivo, né? Que a gente precisa chegar. São coisas que a curto prazo não vão fazer tanta diferença assim, né? Mas a longo prazo, realmente. É porque eu fico pensando sempre num exemplo que eu não lembro que eu almocei semana passada. Nem na outra, nem mês passado. A gente não lembra. Mas, pô, todas as refeições que a gente faz, elas são importantes para nos manter aqui vivos, né? Para nos manter aqui hoje. E a mesma coisa, por exemplo, com ir para a igreja renovar o sacramento. Ou ir para a igreja ouvir um discurso. Eu não lembro dos discursos dos irmãos da semana passada, do mês passado, do ano passado. São poucos os que nos marcam, né? E quando marca, não marca o discurso todo. Você Marca uma parte. marca uma parte, mas
Com certeza, ter esse contato espiritual todos os domingos me deu a força espiritual necessária para estar aqui hoje. Para estar aqui hoje num podcast espiritual falando sobre o Senhor, com certeza foi muito importante. Então, essas pequenas coisas que não são tão ruins, né? Tipo, vou faltar na igreja hoje. É ruim, mas Só hoje. só hoje, né? Só hoje. Mês que vem eu tô lá. Mês que vem não, semana que vem eu tô lá. A curto prazo a gente não sente essa diferença espiritual. E aí talvez a gente acabe virando aqueles membros que aparecem um domingo, aí falta 2, aí vai 2, falta 3, vai um, falta um. O E problemático disso, sabe o que é? A gente achar que nunca vai acontecer com a gente, entendeu? As sim, pessoas acham muito que, tipo assim, é inevitável me afastar, porque eu tô muito forte. Não é inevitável, pode acontecer. só que isso vai acontecer, não vai ser do nada, me É, afastei. Isso vai, pô, você vai Satanás ele deixando vai. de fazer as coisas. Então, tipo assim, muitas vezes a gente vê exatamente isso. Eu sou inabalável. Tenho uma fé que mas aí vai chegando essas pequenas coisas que a gente vai deixando de fazer, então a gente vai deixando de ser fortalecido. Aí quando vem uma coisa maior, né, um desafio, uma tempestade ali, a gente não consegue ser como antes, porque a nossa fé ela foi diminuindo, ou a nossa testemunho foi diminuindo porque a gente foi deixando de fazer essas pequenas coisas, né? A gente precisa fazer porque a gente é falho. A gente nem lembra. Eu não lembro que almocei ontem pensando no Taylor. Pensando nisso, como que. Eu pensei numa pergunta agora. Como que a nossa fé pode ajudar essas pessoas? Porque hoje a gente tem o trabalho de administração, né? Que o grande foco é ir atrás dessas pessoas para serem ministradas. Mas sabe, exercendo esse trabalho, eu sinto uma dificuldade em mostrar para aquele irmão que já sabe, que já viveu o evangelho, que conhece o evangelho, já serviu na igreja, mas está afastado, está com a fé bem fraca. Eu sinto uma dificuldade em mostrar para ele, você tem que voltar. Como que você acha que a gente pode fazer isso? De ajudar outras pessoas que estão assim? De mostrar para elas de novo esse ideal, Sim. né? Na verdade, eu acho que é isso, sabia? Você voltar à parte ideal e não à parte de complexo, né? Aquela pessoa provavelmente já viveu a parte complexa, ela tá enfraquecida, ela sabe de verdade, ela conhece, ela pode ter testemunhado, mas agora ela se enfraqueceu. Então, acho que é de volta a mostrar a parte ideal, né? Meu, mostrar aquela parte que é tudo bonito, que é tudo lindo, que a gente não tem dificuldades, que se a gente for pra igreja todos os dias, a gente já vai pro reino celestial, tá tudo certo. Então, acho que voltando a fazer isso. Eu também sinto uma dificuldade de mostrar às outras pessoas, né? Como que eu posso ajudar elas? Mas acho que é isso, pensando assim, você voltar a mostrar para ela a parte ideal, que é o que nós vamos ter no reino celestial. É aquela parte ideal que um dia vai se tornar a realidade total. Amém. Então, então, acho que é isso, você mostrando aos poucos para ela e ajudando ela nos pequenos detalhes. O Matheus ele fala muito sobre, na missão que vocês fazem muito, né? É de reparar no que a pessoa precisa de dificuldade, né? Você não ir só ir lá ensinar a pessoa do plano de salvação. Tá, mas e se para ela o problema for da palavra sabedoria, por exemplo? O plano de salvação para ela vai ser tipo assim, ok, legal, mas não preciso disso. Então, acho que é a gente mostrar o ponto do evangelho no problema dela. Então, por que ela se afastou? Às vezes é porque ela não foi bem aceita em algum momento ali na igreja. Então, é mostrar que, nós te amamos, sabe? Nós queremos você lá. Desculpa por aqueles momentos. Somos falhos também. Então, é pegar ali o ponto em que ela precisa, né, do porquê que ela se afastou, para ajudar ela a voltar, né? É o ponto de ser missionário mesmo, de ver aquele problema dela e fazer e ajudar ela naquele problema, né? Então, acho que o importante disso é que eu lembro da Barra de Ferro, de uma hora ele fala que as pessoas, elas não só andavam por elas mesmas, elas se empurravam para chegar lá, né? Elas se empurravam para chegar lá, né? Ou seja, elas ajudavam umas às outras a chegar lá também. Elas não só iam cada um na sua barra de ferro, eu no meu pedaço, você no seu. Elas empurravam-se para ir junto à árvore. Então, acho que é exatamente isso. A gente precisa se ajudar juntos a isso. Por quê? Porque um dia eu posso ser a pessoa que precisa dessa ajuda. Um dia eu posso ser o membro que está afastado e que talvez não está fortalecido e preciso dessa administração, eu preciso disso. Então, acho que é isso que é a maior importância da igreja, né? Não só a estrutura, não só se fortalecer, mas fortalecer o outro também. Porque um dia eu posso precisar disso também. Um dia eu quero que alguém venha à minha casa e me ajude a minha dificuldade que eu estou passando. Por isso que na igreja todos são ministrados, né? Aqueles que são fortalecidos e aqueles que são menos ativos. Todo mundo é ministrado. Por isso. Sim. Nossa, me fez lembrar da missão
falando sobre identificar o que a pessoa precisa, né? Porque no meu treinamento, o meu líder de zona tinha treinado o meu treinador. E aí, o meu treinador, ele queria seguir o 12 semanas comigo, que é um programinha lá de treinamento, né, de um missionário. Então, tem as aulas específicas por semana que o treinador vai te ajudar a aprender, ensinar, enfim. E aí tem a ordem, né? Plano de salvação, Evangelho de Jesus Cristo, tem a ordem certinha que você segue nas 12 semanas do cronograma. Beleza, com o meu treinador eu só ensinei aquela primeira semana, aquele programa. Aí teve a divisão e eu fiquei com o Elder Marques, que é o treinador do meu treinador. E, cara, eu nunca tinha ensinado sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Acho que a primeira semana você aprende sobre a restauração, se eu não me engano. Eu lembro que eu só ensinava sobre restauração. Todo lugar que eu ia com o meu treinador, a gente ensinava sobre restauração. E com o meu LZ, não. Eu perguntei pra ele, e aí, o que a gente vai ensinar? Ele falou assim, cara, ele bem mais velho de missão já também, né? Eu chego, converso com a pessoa, e aí na hora identifico o que a gente vai ensinar, e é isso. Eita, E aí a gente ensinou muitas pessoas dessa forma, e eu realmente via o Espírito mostrando, ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Aí eu olhava pra ele, olhava pra mim, e o Espírito também falava pra ele, e a gente ia lá e ensinava sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Aí eu lembro de eu, da primeira vez ensinando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Nossa, porque assim, como eu tinha ensinado muito sobre a restauração, então eu já falava as coisas meio que decoradas ali, né? aham. Até porque eu fazia muita prática com o meu treinador. Mas eu percebo hoje que isso também, às vezes, não dava muito espaço pro espírito. Porque, às vezes, ensinar sobre a restauração não ia tocar aquela pessoa. Então, você me fez lembrar disso. E talvez hoje, na ministração, eu tentar ouvir mais o espírito para identificar o que aquela pessoa precisa e ajude mais ela, né? Mais a ela. Isso aí. Não posso finalizar? Pode. Certo. Tem uma escritura. Na verdade, não tem aqui a escritura. Tem uma parte do livro que fala assim: o profeta Alma conhecia muito bem esses estágios, né? Da parte em que a gente idealiza tudo, quando a gente começa a ter dúvidas, perguntas, que também é muito importante, para depois a gente aprender a lidar com essas situações e nos fortalecer mais e mais. E ele fala assim: ele ensinou que a fé em Deus é um processo, não um evento, que exige grande esforço e paciência. Quando nos deparamos com as primeiras surpresas da complexidade, devemos dedicar muita atenção à semente da fé que está brotando, para que quando o sol estiver escaldante, a muda não venha murchar. Então, pensando em tudo que a gente falou, eu vejo que é muito importante a gente ter esses olhos abertos e não permitir que nós sejamos cegados por essa névoa de escuridão. Que a gente realmente seja responsável pelo nosso testemunho, pela nossa trajetória aqui na Terra e confiando muito no Senhor que Ele vai nos ajudar. Então, é isso. Legal. Eu presto meu testemunho que eu sei que os desafios que nós temos na vida servem para nos fortalecer a nossa fé e nos fazer progredir, né? Sei que Jesus Cristo vive, que Ele é nosso Salvador e que esse é o evangelho dele. E esse é o único caminho que nós temos para voltar à sua presença. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, eu também vou prestar muito testemunho. Então, eu sei que sou a igreja verdadeira e Cristo vive, né? E hoje eu podendo falar isso, sabendo dessas coisas, sabendo da verdade dessas coisas e como ela mudou a minha vida, né? E sei que quando a gente se fortalece, né? Porque é inevitável, as coisas vão acontecer, né? Os desafios vão surgir e a gente precisa estar fortalecido nisso, né? E sei que quando a gente se fortalece, a gente consegue passar mais facilmente por isso. Não porque as coisas se tornam mais fáceis, mas porque nós temos o Salvador do nosso lado e a gente se torna mais forte com ele. E o Salvador, ele nos entende de todas as maneiras, né? Então, quando a gente se sentir sozinho e quando a gente sentir que não tem ninguém ali que nos entenda nosso problema, ele sabe do que você está falando, ele entende o que você está falando. Então, acho que fazer oração, sempre conversar com o Pai Celestial e realmente falar com ele, expressar todos os sentimentos que nós sentimos e que
eu sinto, né, falando com ele, expressando para ele, me ajuda e fortalece muito, né? Saber que alguém está ali comigo, não só familiares, né, mas um amigo mesmo, um amigo, um irmão, né, que está sempre do nosso lado. Então, eu sei que ele nunca nos deixa sozinho, ele nunca vai nos deixar desamparados, ele sempre vai estar conosco. Ele nunca vai deixar ou pedir para que façamos algo sem antes preparar esse caminho para nós fazermos. Então, é essas coisas que eu deixo no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigada, jovens, por estarem com a gente, aprendendo juntos nesse curso. Nós convidamos para que sejam na próxima aula conosco, para nós progredirmos juntos, para desenvolver nossa fé juntos. E é isso. E agradeço a Samira por ter aceitado, Muito obrigado, Samira. Foi ter muito nos boa ajudado. Ficou essa uma coisa conversa. muito leve e a gente pôde aprender juntos. Obrigada mesmo. Deixa o like, compartilha no grupo da sua ala, no grupo dos jovens, Todos os lugares. todos os lugares. Eles vão caminhando junto com fé. É,